Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Esther, capítulo 4. Livro de Esther, capítulo 4. Você vai em Salmos, volta a cair em Jó, volta a cair em Esther. Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Livro de Esther, capítulo 4. Vai em Jó, volta. Vai em Salmos, volta, cai em Jó, volta mais um pouquinho, cai em Esther. Esther, capítulo 4. Estamos na última semana. Então é bom sempre reforçar: vigia. Vigia, que o diabo vai querer que você quebre o seu propósito. Vigia, que a sua carne vai querer que você desista. Faltam só 7 dias. Fica firme. Deus vai operar. Esther, capítulo 4, começa assim. Versículo 1. Quando Mardoqueu, ou Mordecai, soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mordecai contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder a favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você calar nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou a resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Mantenha a sua Bíblia aberta. Queridos, a gente que acompanha filmes, novelas, desenhos infantis, a gente vê cada história interessante. Até da nossa época também a gente vê isso. E a gente começa a perceber, queridos, se você olhar o livro de Esther, você vai ver da onde que saiu Cinderela, da onde saiu a Encantada, da onde saiu
monte de princesinha. Você vai ver que eu vou te contar a história agora. Você fala, é daí que eles copiaram. O livro de Esther começa de uma forma totalmente inacreditável. A título de informação, se você ainda não sabe, creio que todo mundo sabe, o livro de Esther não contém o nome de Deus no livro, não aparece a palavra Deus no livro. Mas ao contar a história, você vai perceber que tudo foi Deus. O livro de Esther começa da seguinte maneira: o rei Assuero decide fazer uma festa. E no meio dessa festa, ele está comemorando, está alegre, e ele decide apresentar a sua esposa Vasti, a rainha Vasti, para os demais príncipes. E ele manda um vestido bonito para ela, ele dá todas as condições. Só que tem que a Vasti fala, eu não vou. Queridos, para uma pessoa um pouquinho. Mulheres, você é esposa de um rei que te comprou um vestido caríssimo, lindíssimo, pagou um cabeleireiro dos melhores, comprou o melhor sapato que podia comprar, e você fala que não vai nessa festa para aparecer? Que coisa esquisita. E a Vasti falou, fala com o rei que eu não vou. Quando chega essa notícia, no meio da festa, todo mundo para e fala, opa, o rei ficou sem graça, e os príncipes chamaram o rei e falaram, olha rei, o senhor tem que fazer alguma coisa. Se o senhor não fizer nada com a sua rainha, sua esposa, vai ficar ruim para todos os homens, porque aí as mulheres não vão querer mais obedecer seus maridos. Como nós vamos ficar? E o rei, queridos, não pensou duas vezes, fez um decreto e depois a rainha Vasti. Motivo banal. Ela não quis ir por outro motivo banal, mas a rainha Vasti estava deposta. Não era mais rainha. Lança-se agora um concurso de beleza da época para que acontecesse a escolha da nova rainha. Começa a aparecer na história agora um homem chamado Mardoqueu ou Mordecai. Era um judeu que cuidava, que criava a sua prima, porque os pais dela haviam falecido. Sua prima chamava Esther. Esther era criada pelo seu primo Mordecai. E quando Mordecai fica sabendo do concurso, ele chama Esther e fala, vem cá, você vai participar. Mas só que tem que ter um porém. Não fala que você é judia. Não fala. Fica quietinho. Mordecai vai lá e arruma, escreve a prima no concurso e miraculosamente ela é escolhida como a rainha. Nesse meio tempo, queridos, havia um homem chamado Amã. Esse homem, Amã, ele era muito presunçoso, ele era muito arrogante, ele era um homem intragável. E aí, como que ele era o braço direito do rei, ele se sentia rei. Já viu quando alguém anda com uma pessoa importante? Ela começa a se achar que é importante, né? Quando alguém começa a andar com o chefe, ele acha que é o chefe. Coitado, né? Tem nada a ver. E esse Amã começou a achar que ele era alguém. E ele começou a fazer que todo mundo se curvasse, se prostrasse diante dele. Onde Amã passava, todo mundo tinha que se prostrar. Só que tem que Mordecai, ele era judeu. E os judeus não se prostram, não se curvam a ninguém que não seja Deus. E aí, queridos, Amã passava por ele, do jeito que Mordecai estava, ele ficava. E aquilo foi despertando uma ira em Arã, ele começou a ficar irado, ele passava, e Mordecai lá, tranquilinho. Todo mundo, tipo, imagina a cena, 50 pessoas aqui, 49 se curvavam, e Mordecai lá tranquilo, ele subiava talvez, nem aí para Amã fica doido. Ele vai no rei e falou, rei, tem um povo aí, que ele é muito forte, e se ele fortalecer, ele vai tomar o reino do Senhor. Eu quero fazer uma proposta para o senhor. No dia tal, no mês tal, eu quero que o senhor autorize que todo mundo mate esse povo. E quem matar o povo, fica com a herança, com a terra do povo. E para cada judeu que morrer, eu vou dar uma certa quantia de prata para o tesouro do senhor. Alguém vai saber. Se tem 1000 hebreus, vou ganhar isso tudo de dinheiro. O rei não pensou duas vezes. O rei foi lá, assinou e carimbou um anel. E era uma regra que uma lei feita pelo rei, carimbado pelo anel, não podia ser revogada. E a notícia, e Amã manda todo mundo anunciar. Os cavalos anunciam. E quando a notícia cai, era o seguinte decreto:
que os judeus seriam mortos e não podiam reagir. Imagina o desespero que foi, o trauma que foi. Os judeus seriam mortos, alguém ia vir para cima de você com uma espada, você tinha que ficar quieto. Alguém ia matar a sua esposa, você tinha que ficar quieto. Alguém ia matar seus filhos, você tinha que ficar quieto, não podia reagir. E essa notícia chega aos ouvidos de Mordecai, de Mardoqueu. Aí no capítulo 4 ele fica desesperado. Ele diz que ele troca a roupa, rasga a roupa, coloca saco, joga cinza e sai gritando de desespero pela rua da cidade, vai até a porta do palácio, chora. E aonde chegou a notícia aos judeus foi a mesma reação. Eles choraram, estavam desesperados, jejuavam. E aí Esther ficou sabendo, seu primo está lá embaixo, vestido de pano de saco, com cinza na cabeça. Ela sabia o que significava aqui. Manda roupa para ele. Mandou roupa para ele, ele não aceitou a roupa. Vai lá e descobre o que está acontecendo. Ele conta o que está acontecendo e manda uma cópia do decreto para Esther. Olha, todos os judeus serão mortos e não podem reagir. Não posso para um judeu. Ela responde para ele: olha, não posso fazer nada, porque só pode falar com o rei quem o rei chama. Se alguém entrar lá sem o rei chamar, pode ser morto. Eu estou há 30 dias sem o rei me chamar. Aí Mordecai sai da graça. Olha, Esther, você pensa que porque você é rainha, você não vai ser morta? Se você se calar agora, Deus vai levantar socorro de algum outro lugar. Mas você e a sua família vão perecer. E ele faz uma pergunta que eu acho que foi essa pergunta que mexeu com Esther. Ele fala: quem sabe se não foi para isso que Deus te colocou como rainha? Esther vira para ele e fala: então manda que todo mundo, todos os judeus que estão na cidade de Suzã, façam um jejue e ore pela minha vida, que eu vou entrar até lá no rei. Se eu perecer, pereci. Queridos, nessa noite eu quero estar falando exatamente sobre esse personagem, sobre a Esther. E aí, queridos, eu vou começar a mostrar alguns traços paralelos e nós vamos ver algumas coisas interessantes nessa história que eu acabei de contar. Primeira coisa, queridos, o que muda a trajetória de Esther, o que muda a atitude de Esther, o que muda o posicionamento de Esther foi o perigo, foi a ameaça. Esther é ameaçada com o seu povo que eles seriam exterminados. Queridos, tentem imaginar essa situação, que alguém vai limpar da face da terra todas as pessoas que têm seu sobrenome. Não vai sobrar ninguém, todas as pessoas. E aí você percebe que quem fez essa ameaça tem condições de cumprir. Não era qualquer pessoa que tinha feito essa ameaça, era um inimigo forte, era um inimigo de influência, era um inimigo que tinha poder para fazer o mal. O extermínio estava perto de acontecer. Esther se sente ameaçada, Mordecai se sente ameaçado. Queridos, conosco não é diferente. Com a nossa igreja não é diferente. Com a nossa fé não é diferente. Estamos correndo perigo. Estamos ameaçados. Queridos, a situação é desfavorável. O medo bate, o desespero bate. Talvez muitos de nós, pela situação que estamos vivendo, particular, espiritual, emocional, familiar, já perguntou: e agora? Já bateu o desespero, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho o que fazer. Eu já fiz de tudo, mas a minha família não melhora. Eu já fiz de tudo, mas a minha vida financeira não melhora. Eu estou fazendo de tudo, a minha igreja não melhora. O que eu vou fazer, queridos? Foi esse desespero que tomou conta de Mordecai. Foi esse desespero que levou Mordecai a tirar a roupa, vestir pano de saco e correr para um lado e para o outro, desesperado. Queridos, há momentos que a situação nos deixa desesperados. Há momentos, queridos, que a gente vê que o perigo, que o problema que está vindo é muito maior do que a gente possa fazer. E vivemos isso, queridos, infelizmente. Sempre estamos ameaçados. Nossa família é ameaçada de acabar. Nossa fé é ameaçada de ser destruída. A nossa igreja é ameaçada de se fechar. A nossa vida financeira é ameaçada de se romper e ir pelo ralo. Sempre estamos ameaçados, o perigo é grande. E bate o desespero. E bate, queridos, aquela sensação que dessa vez é o fim. Mordecai conhecia a palavra de Deus como ninguém.
Mas naquela hora ele se viu totalmente destruído, totalmente inoperante, impotente. Era um homem que o odiava, que era amigo do rei, que já tinha feito um decreto selado, e a lei que o rei selava não podia ser revogada. Há coisas, queridos, que acontecem na nossa vida que aparentemente não tem volta para se consertar. Você tenta olhar no seu passado para ver onde está o erro. Você tenta achar uma solução e não tem. O que abala Esther e o povo judeu foi o perigo, foi a ameaça. Mas aí, queridos, sempre que acontece alguma coisa, há uma reação. Talvez, queridos, aquele tempo todo, Esther, depois que subiu no trono, nunca tinha feito um jejum. Talvez aquele tempo todo, Mordecai nunca tinha falado: Esther vai jejuar. Queridos, eu quero dizer nessa noite que há situações, há perigos, há problemas que Deus permite vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, para mexer com a nossa estrutura e a começar a nossa estrutura espiritual. Podem observar, queridos, que a primeira resposta de Esther qual foi? Não posso fazer nada. Se eu for lá, eu vou morrer. Esther estava numa zona de comodidade. Ela estava cômoda para ela. Ela deduziu o seguinte: não, os judeus vão morrer, eu sou rainha. Se acontecer alguma coisa, não vai me atingir. Queridos, às vezes Deus permite situações adversas. Às vezes Deus fecha as portas aparentes. Às vezes Deus tira a força. Às vezes Deus tira as soluções alcançáveis para nos acordar e falar: ora, meu filho, jejua, meu filho, se aproxima de mim. Queridos, quando acontece aquilo, diante do perigo, começa a vir a solução. Qual foi a primeira solução, queridos? Mordecai se humilha diante de toda a cidade. Ele tira a roupa que ele tinha, se veste de pano de saco e começa a mostrar o desespero. Porque onde isso tem de humildade, pastor? Naquela hora, Mordecai estava mostrando para todo mundo: eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada. Aquela hora Mordecai se humilha e fala: olha, povo de Suzã, olha, judeus, eu não tenho o que fazer. O desespero de Mordecai estava mostrando a sua humilhação. E, queridos, há momentos que nós temos que chegar para Deus e falar: Senhor, eu não sei mesmo o que fazer. Senhor, eu não tenho o que fazer. Senhor, é inútil. Eu estou dando murro em ponta de faca e a situação não está mudando. Queridos, quer mudar, quer solucionar os seus problemas? Primeira coisa, faça como Mordecai: se humilhe. Torne público para que todo mundo saiba que você não pode e não sabe fazer nada. Mas principalmente, queridos, não só diante dos homens, mas principalmente temos que nos humilhar diante de Deus. Humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, para que no seu tempo Ele vos exalte. Queridos, está na hora de a gente chegar diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda, socorro, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais a solução para esse problema. Mas não basta só se humilhar. É necessário, queridos, que comecemos a orar e a jejuar. É necessário que busquemos a Deus com intensidade. Que não basta apenas, meu querido, as situações que só oração não vai resolver. É necessário que a gente venha a jejuar, se abster de coisas que são interessantes para a gente, mostrar para Deus: Senhor, eu preciso mesmo dessa solução. Senhor, eu preciso mesmo dessa mudança. Senhor, eu preciso que o Senhor rasgue o céu e mude. E isso acontece com oração e jejum. É o que o povo começou a fazer lá no capítulo 4 que nós tínhamos, queridos. Assim que o povo fica sabendo, o povo começa a jejuar, o povo começa a chorar no versículo 3. E, queridos, isso é característica de um coração quebrantado, um coração que chora, um coração que depende de Deus. Que a solução para a sua vida, meu querido, é oração e jejum. Você pode olhar na sua Bíblia de capa a capa. Sempre que um homem, sempre que alguém, sempre que uma pessoa se pressupôs para orar e jejuar, Deus moveu o céu e a terra e abençoou o povo. Tem um perigo na sua vida? Tem um problema na sua vida? Sua vida está sendo ameaçada financeira, familiar, espiritual? Se humilhe na presença de Deus. Comece a fazer oração e a jejuar. E aí, queridos, tem uma outra coisa interessante que eu nunca tinha pregado nessa forma,
ou nunca tinha citado isso. Às vezes estamos orando, jejuando e não fazemos uma coisa. Sabe por quê? Chegava a pessoa assim: ei, acorda, é a sua hora de agir. Foi isso que Mordecai fez. Mordecai chega para Esther e fala: ei, é você que tem que fazer agora. Sabe o que Mordecai faz? Ele se humilha, ele ora, ele jejua, mas ele adverte, ele chama a atenção, ele admoesta. Esther fala: ei, é a sua hora de agir. Ei, meu querido, está na hora de catucar o seu irmão, catucar o seu filho, a sua filha, catucar as pessoas da igreja. Fala: ei, está na hora de você fazer alguma coisa. Não é só orar e jejuar, não. O que você está fazendo? Ei, acorda. Foi para isso que Deus te colocou aqui. Ei, mãe, aleluia. Foi para isso que Ele te fez mãe. Para você mudar a história dessa filha sua. Ei, pai, foi para isso que Ele te colocou aí. Porque se não fosse você, ninguém teria pulso para mudar. Ei, marido, foi para isso. Se não fosse você, essa sua esposa não seria uma serva de Deus. Ei, acorda, é para isso. Há momentos críticos que Deus escolhe pessoas específicas. E Deus escolheu cada um que está aqui para fazer a diferença. Mas agora está na hora de a gente fazer a diferença. Está na hora de eu sair da minha zona de comodidade. Está na hora de falar: ei, não, mas se fechar a igreja, eu vou para outra. Eu falo: não pensa que eu não vou cobrar de você o sangue das almas que não se converteram. Eu vou cobrar de você também, porque eu te escolhi, te separei e te conservei lá. Muitas vezes a gente está pensando nisso: não, mudo de igreja, não, eu largo fulano, não, a vida da minha filha é problema dela. Ei, eu falo: não. Se eu te coloquei ali, é para você cuidar e zelar. Ei, marido, essa esposa é sua responsabilidade. Ei, pai, esse filho é sua responsabilidade. Não faça como Pilatos, não lave as mãos, não. Porque foi para isso que eu te coloquei aí. Queridos, quantas mulheres já são viúvas? Você está vivo, Deus quer que você cuide da sua esposa. Ei, quantos filhos já morreram? Eles não têm mais jeito, mas se os filhos estão vivos, é sua responsabilidade. Ei, queridos, aleluia. Quantas igrejas que se fecharam e essa não fechou, e assustadoramente, quando tudo parecia fim, alguém sopra no ouvido do pastor: faz jejum. Já a última coisa que ele não podia fazer, ele está fazendo. Ei, foi para isso que nós estamos aqui. Foi para isso que Deus me conservou aqui. Foi para isso que Deus te conservou aqui. Foi para isso que Deus te preservou em todos os momentos de vento, de tempestade, de conversa, de boato, de calúnia, de fofoca, de apontar. Você ficou de pé. Foi para isso. Para você sair da sua zona de comodidade e fazer a diferença. Catuca o seu irmão assim: o que você está fazendo além de orar e jejuar? Fala com o seu irmão aí: o que você está fazendo? Fala com ele: foi para isso que Deus te trouxe aqui. Fala: foi para isso que Deus te colocou aqui. Queridos, não basta a gente orar e jejuar e se humilhar. Tem hora que a gente tem que catucar a pessoa e falar: ei, você está fazendo o seu papel. Ei, você está vivendo conforme Deus quer. Ei, você tem um dom da palavra, você está pregando para quem? Você está evangelizando quem? É para isso, queridos. Outra coisa que a gente observa também como solução: primeiro é humilhar-se, segundo é orar e jejuar, terceiro é advertir o irmão, é chamar a atenção do irmão. Quer ver, queridos, uma coisa simples? Imagina a seguinte cena: você está na sua casa. Vamos imaginar a casa do presbítero Carlos, que parece uma casa de boneca, tudo arrumadinho, tudo direitinho. Imagina você vai na casa do presbítero Carlos, você abre a geladeira dele sem falar, pega a coca dele sem pedir, aí coloca o copo em cima da mesa, aí faz naquela estante, faz aquela rodela assim, coca que derramou, você come e deixa o prato no chão. O que ele vai fazer? Você pode até voltar aqui, mas não é desse jeito que você vai se comportar, não. Não é assim que você faz na sua casa? Se alguém entrar lá e fizer alguma coisa que você não agrada, você não vai reivindicar, não vai reclamar? Faça isso com a casa de Deus. Ei, você não está fazendo o seu papel. Ei, não é assim que você tem que agir, tem que ser diferente. Ei, o que você está fazendo? É hora, queridos, de a gente chamar a pessoa. Outra coisa que a gente observa aqui, queridos: Mordecai reúne todo mundo. Esther fala: vai, reúna todo mundo e interceda por mim. Que é outra solução para o perigo. É hora de se unir. É hora de união. É hora, queridos, que temos um propósito voltados numa só direção. Vamos trabalhar juntos, vamos orar juntos, vamos jejuar juntos, mas vamos nos advertir um ao outro.
Fulano, você foi na igreja hoje? Não, por que você não foi hoje? Fulano, você já orou hoje pela igreja? Quem você chamou para o culto? Ei, fulano, vamos fazer mais do que a gente pode. É onde a gente unir as forças, queridos. Queridos, todo mundo está passando por um momento difícil. Cada um de nós tem o seu devido problema. Puxa pela sua memória e lembra a última vez que você foi na casa do seu irmão e orou por ele. A última vez que você foi na casa do seu irmão e falou: irmão, eu estou aqui, irmão. Irmão, eu vim aqui tomar um café. Irmão, eu vim aqui bater um papo com o irmão. Irmão, eu vim aqui almoçar contigo. Não pode ser arroz puro. Eu quero a sua companhia. É isso, querido. Nós temos que promover e provocar isso. É a união. É a união que multiplica as forças. E nós sabemos disso, que uma brasa separada do braseiro, ela vai se apagar. Agora imagina, queridos, 6 brasas separadas. Uma não aquece a outra e vão se apagar. É hora, queridos, de a gente se unir. É hora de a gente voltar a fazer aqueles almoços comunitários. É hora de falar: olha, eu vou na sua casa. Olha, queridos, vai acabar o propósito, hein? Vai acabar o propósito e nós vamos fazer um churrasco. Vocês ganharam alguma coisa? Não, nos ganhamos, nós nos ganhamos, estamos juntos até hoje. Tem igrejas aí fabulosas que tem panelinha, nós não temos panelinha, nós não temos divisão, então vamos comemorar, porque nós estamos juntos. É hora de unir as forças, é hora, queridos, de multiplicar. E aí, queridos, Esther nos ensina uma coisa assustadora. Primeiro, Esther estava na sua zona de comodidade. Não, ninguém sabe que eu sou judia mesmo? Vou falar que eu sou judia? Vou morrer de graça? Não. Vou ter que falar: ó, você acha que ninguém vai ficar sabendo que você é judia? Para com isso, lógico que não vai sabendo. Depois que ela ouve aquilo, e ela lembra da onde, qual o mistério que Deus a tirou. Uma órfã que chega a rainha, e que era de outro povo. Uma órfã que era escrava e chega a rainha. Você que fala: olha aonde que Deus te tirou. Olha quem você era. Olha o seu histórico. Você acha que você está aqui? Você acha que você é presbítero? Você acha que você é missionária? Você acha que é evangelista? Você acha que é pastor? Para sentar e ver o barco afundar? Não foi para isso que Deus te colocou? E aí a Esther muda a atitude. Sabe o que a Esther faz? Ela se entrega sem reserva. Quer mudar uma solução, quer trazer uma solução, quer mudar uma situação, se entregue à solução sem reserva. Esther faz uma declaração diferente, fala: olha por mim, e eu vou lá. E ela não colocou alternativa. Ela falou: eu vou lá, se eu perecer, pereci. Ali Esther estava fazendo o seu sacrifício, ali Esther estava fazendo a sua doação, ali Esther estava se entregando. Queridos, a obra de Deus é assim. Eu mudo a obra de Deus quando eu me entrego a ela, quando eu mergulho por ela, eu mergulho nela. Querido, sabe como que eu mudo a vida da minha filha? Quando eu me dedico a ela. Sabe como que eu mudo meu casamento? Quando eu dedico meu casamento. Sabe como eu mudo a realidade da minha igreja? Quando eu me dedico à realidade da minha igreja. Eu faço as coisas sem medida, sem reserva. Esther foi a solução porque ela se entregou sem reservas. É assim que você tem que fazer, meu querido. É assim que você tem que viver. Você tem que se entregar sem reserva. Você é o maior investimento de Deus. E Ele conta com a sua dedicação 100%. Deus conta que você pega a sua hora extra, sua hora vaga, na hora que você não está trabalhando, e se dedica a Deus. Eu vou chamar alguém para a igreja, eu vou limpar a igreja, eu vou lavar as cadeiras da igreja, eu vou ensaiar um pouco mais, eu vou fazer algo diferente, eu vou lá limpar a bateria, eu vou entregar folheto na rua, eu vou fazer algo mais. Eu vou me entregar completamente a essa obra. Queridos, quando alguém se humilha, quando alguém ora e jejua, quando alguém adverte seu irmão para fazer o papel, quando há união do povo de Deus, quando há pessoas que se entregam sem reserva, elas escolhem alguns resultados, elas escolhem alguns frutos, elas adquirem alguns frutos. Sabe qual foi o primeiro fruto, queridos? Uma noite o rei perde o sono. Do nada, humanamente falando. O rei perde o sono e chama o seu secretário, assim: estou sem sono, pega os livros das crônicas. O livro das crônicas era o livro onde se registrava tudo
que acontecia no reino. Você pega os livros das crônicas e lê aqui para mim, deixa para pensar um pouquinho. Qual o rei, sem sono, que vai pedir para ler uma coisa dessa? Vai chamar uma concubina, vai chamar alguma coisa, e o rei está sentado lá e estão lendo, e chega uma parte que diz que 2 soldados estavam conspirando para matar o rei. E um homem chamado Mordecai denunciou os soldados e foram verificar, e era verdade, e mataram os soldados. O rei falou: para um pouquinho. O que fizeram com este homem? O rei: aqui não está escrito nada não. Não fizeram nada. Ele poupou a minha vida, ele salvou a minha vida, não fizeram nada por esse homem? Não. E o rei começou a andar, já estava claro, já estava de manhã. O que pode se fazer a um homem que o rei se agradou do que ele fez? Quando ele está falando isso em voz alta, aponta na porta Amã. Amã, vem cá, por gentileza. Amã vai lá. Oh, maravilha, essa parte é linda. Amã, vem cá, me fala. O que eu posso fazer a uma pessoa que me agrada muito? Amã, que quase não era soberbo, pensou o quê? Quem pode agradar mais ao rei do que eu? Não tem. Ó rei, se eu fosse o senhor, faria o seguinte: eu pegava o cavalo que o senhor anda, pegava a sua melhor roupa, colocava nessa pessoa, eu pegava o seu príncipe mais honrado que o senhor tem, e mandava esse príncipe sair puxando o cavalo e gritando: este é o homem que o rei se agrada. Ui, gostei da ideia. Vai lá, pega Mordecai e faz isso. O homem que ele odiava. Queridos, quando a gente se humilha, quando a gente ora e jejua, quando a gente adverte o irmão, quando a gente se une, quando a gente se entrega sem reservas, a primeira coisa que Deus começa a fazer, Deus começa a honrar a sua vida. Amém, igreja? Deus começa a fazer aquelas pessoas que eram contra você, aquelas pessoas que te odiavam, aquelas pessoas que não davam nada por você, aquelas pessoas que queriam destruir a sua vida, elas começam a ter que honrar você. O primeiro resultado, queridos, que o povo judeu começa a receber é honra. Aquele inimigo que estava prestes a acabar com Mordecai tem que sair na rua puxando o cavalo e falando: este é o homem a quem o rei se agrada. Meu querido, profetizo, pessoas que não acreditavam em você vão ter que falar: essa é a mulher de Deus, esse é o homem de Deus. Pessoas que estavam contando no dia para ver quando a igreja ia fechar e falar: essa igreja tem Deus aí dentro. Porque, queridos, quando a gente ora e jejua, nós somos honrados. Amém, igreja? Segunda coisa que a gente observa: Esther entra no pátio, o rei permite ela entrar, não sentencia Esther morte. Esther chama o rei para o banquete, chama Amã para o banquete. No banquete ela marca um outro banquete. E no segundo banquete ela fala: rei, estão querendo me matar. O rei: que é isso, Esther? Estão querendo me matar. Armaram tudo para me matar, rei. Estão querendo acabar com o meu povo. O rei: quem? É eu, Amã. Amã não sabia onde colocava a cara. Amã: não. E o rei sai furioso e vai até a sacada. Quando o rei sai até a sacada, Amã corre e se ajoelha no pé de Esther pedindo misericórdia. Esther não faz isso. Quando o rei olha, tem aquela cena do Amã abraçado no pé de Esther e fala: você ainda quer pegar minha mulher? Ele ficou doido: não, aí você foi longe demais, agora não. Aí alguém, em todo lugar tem fofoqueiro, até na hora do bem tem fofoqueiro. O rei, tem uma forca lá no quintal de Amã, enforca ele lá. Enforca ele lá. Queridos, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós nos doamos para a obra de Deus, quando nós nos unimos, Deus muda a sentença a nosso respeito. Amém, igreja? Poderia estar tudo determinado, a sua família vai acabar, você vai afundar na vida financeira, a sua igreja vai acabar, mas quando o povo de Deus se une, jejua e ora, Deus muda a sentença. O rei já faz um outro decreto e fala: olha, Esther não pode revogar, mas eu posso autorizar os judeus a descer o pau em quem for contra eles. Pode matar à vontade, os judeus podem reagir. Queridos, agora imagina aquela situação. O rei muda a sentença, favorece. Queridos, quando nós oramos e jejuamos, Deus muda a sentença. Eu quero dizer nessa noite que Deus vai te honrar. Amém, igreja?
Deus vai mudar a sua sentença, Deus vai ser favorável a você. Mas aí vem uma outra coisa maravilhosa, mas, graças a Deus, com oração e jejum, Deus eliminou o problema dos judeus. Qual era o problema dos judeus? Chamado Amã. Deus elimina Amã por causa da oração e do jejum. Aí, meu querido, Deus não quer apenas resolver o seu problema, não. Ele vai pôr um ponto final no seu problema, e esse problema não volta mais sobre a sua vida. Amém, igreja? Poderão vir outros? Poderão vir outras provas? Poderão. Mas esse que você está passando agora, aleluia, esse não volta mais. Porque você se humilhou, você orou, você jejuou, você se doou para a obra de Deus, você se uniu. Esse problema não volta mais. Repita isso comigo. Problema. Prepare-se. Faltam só 7 dias para você desaparecer da minha vida. Creia nisso, meu querido. Creia nisso. Deus não vai agir, Ele já está agindo na sua vida. E, queridos, por fim, lógico, não poderia voltar. O rei autoriza os judeus a reagirem. Era o suficiente? Não. Os judeus tinham que vencer, e eles venceram. Os judeus venceram todos os seus inimigos. Os judeus mataram os 10 filhos de Amã. No primeiro dia, os judeus mataram 500 pessoas de uma vez. Depois, os judeus, se não me falha a memória, eles mataram entre 25 a 75 mil pessoas que eram contra eles. Queridos, Deus traz vitória. Deus vai eliminar a causa do problema. Qual é a causa do problema? O que é que está causando o problema? A sua família, Ele vai eliminar. O que é que está causando o problema na sua vida financeira? Ele vai eliminar. E além disso, Ele vai trazer vitória. Amém? Que não basta Ele eliminar o problema e deixar 0 a 0. Ele tem que eliminar o problema e fazer você crescer, fazer você vencer. Queridos, Deus recompensa, Deus atende, Deus responde a quem ora, a quem se humilha, a quem se desperta para a obra dele, a quem jejua, a quem se une para fazer a diferença, a quem se entrega sem reservas para a igreja, para o reino, para a família. Deus recompensa com honra. Deus recompensa mudando a sentença. Deus elimina o problema em definitivo. E Deus traz vitória para o povo dele. Esther, um exemplo de vitória. Esther venceu porque ela se humilhou, porque ela orou e jejuou, porque ela ouviu a advertência e falou: opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer, Deus me colocou aqui para isso. Deus me libertou de tantas coisas para eu ver o barco afundar. Não, Deus me libertou para eu fazer a diferença. Esther reúne o povo e fala: vamos jejuar. Esther colocou a própria vida dela em risco. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos doar para termos vitória. Quem se doa, ele é honrado. Quem se doa tem a sentença mudada. Quem se doa, Deus elimina o problema. Quem se doa tem vitórias. Amém, igreja? Amém. Que Deus esteja nos abençoando grande e poderosamente. Que sejamos como Esther. Vamos falar: Senhor, eu não quero ficar parado na minha zona de comodidade. Eu quero e preciso fazer a diferença. Amém, queridos?